Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição, nós vamos continuar a falar dos assuntos da Frota Nacional de Petroleiros, da saudosa Frota Nacional de Petroleiros, nos lembrando dos estaleiros no exterior em que os nossos navios iam para fazer a docagem, para as manutenções preventivas anuais, ou mesmo para fazer aquela ampliação que a gente chamava de jumborização. Ok? Mas antes de iniciarmos a nossa história, eu os convido a se inscreverem no canal clicando naquele botão que está ali no canto. Ou, se preferirem, cliquem aqui embaixo no botão inscrever-se, que fica logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam também de clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like que é muito importante para nós. Ok? Vamos então ao vídeo. Em quaisquer sistemas, sejam eles industriais ou navais, que se compõem de equipamentos dinâmicos ou estáticos, sistemas elétricos, sistemas de instrumentação e controle, é de fundamental importância a atividade de manutenção para que seja garantida a continuidade operacional desses sistemas. Os tipos mais tradicionais de manutenção são a manutenção corretiva e a manutenção preventiva. A corretiva, como o próprio nome indica, é reparar um equipamento ou sistema quando ele apresentar uma falha. A preventiva são atividades programadas e agendadas periodicamente para prevenir falhas inesperadas. Há ainda um terceiro tipo, mais recente, que é a manutenção preditiva, que consiste em um monitoramento de indicadores como vibração, temperatura e análise de óleo, e a intervenção ocorre quando sinais de desgaste ou anomalias são detectados. Pois bem, nos navios tudo isso também se aplica. Navios de empresas que reconhecem a importância da manutenção programam uma parada operacional dos seus navios para que sejam submetidos a trabalhos de manutenção. Tais trabalhos se compõem de serviços de manutenção preventiva e até mesmo de corretiva no casco, sistema de propulsão e sistemas auxiliares. De uma forma geral, o escopo de serviços pode ser o seguinte: docagem para limpeza de casco com jateamento e pintura, tratamento de partes com corrosão e pintura no convés, revisão na bucha do eixo, manutenção preventiva e corretiva, se for o caso de equipamentos estáticos e dinâmicos da praça de máquinas, limpeza da câmara de combustão de caldeiras, limpeza do caixão de ar de lavagem dos motores diesel, calibração de instrumentos de controle, revisão dos geradores e sistemas elétricos e demais serviços nos sistemas auxiliares. Tudo isso é de vital importância para o navio. Ao antecipar intervenções e programar revisões antes que ocorram falhas, as empresas asseguram maior disponibilidade operacional dos navios, aumentando a vida útil dos equipamentos, evitando assim surpresas que podem interromper sua operação e gerar custos elevados com reparos emergenciais. Durante o período em que estive na Frota Nacional de Petroleiros, tive a oportunidade de participar de alguns desses trabalhos em dois dos chamados supertanques na época, o presidente João Goulart e o presidente Dutra. A Fronap programava uma revisão anual desses navios, que na minha época eram realizadas em estaleiros no exterior. Vamos então falar daqueles nos quais estive com esses dois navios. O primeiro deles foi o Bethlehem Steel Shipyard, de Hoboken, em New Jersey. Estive lá em 1966 com o presidente João Goulart. Esse estaleiro não existe mais. Foi fundado em 1890 pela W.A. Fletcher Company. A Bethlehem Steel o adquiriu em 1938 e o operou até 1982,
quando foi vendido. Em 1999, foi definitivamente fechado e sua área vendida para a construção de um parque público à beira-mar. O único prédio remanescente das construções antigas do estaleiro ainda está lá. É o Museu Histórico de Hoboken. Aí estou eu na entrada do portão principal do estaleiro em junho de 1966. Hoboken, onde se localizava o estaleiro, é uma cidade no estado de New Jersey, que fica à margem direita do rio Hudson, que a separa da ilha de Manhattan. Do estaleiro tínhamos uma bela vista de Nova York, como pode ser visto nessas fotos minhas, em que aparecem ao fundo o Empire State Building e todo o conjunto de edifícios que compõem o cenário mais tradicional dessa grande metrópole americana. Em uma das fases dos trabalhos, o navio é colocado em um dique seco para a execução do serviço de limpeza de casco por jateamento com granalhas de aço para a retirada das incrustações e posterior pintura. Aí está o João Goulart no dique seco do Bethlehem Steel. Vejam a quantidade de incrustações marinhas, como cracas, mariscos e algas que, dependendo da quantidade, provocam resistência ao deslocamento do navio na água, exigindo mais potência na propulsão, aumentando significativamente o consumo de combustível. Com o navio no dique, o propulsor é retirado para verificação do embuchamento, substituição do engachetamento ou selagem mecânica, se for o caso. Essas revisões anuais duravam cerca de um mês e nos sobrava tempo para atravessarmos o Lincoln Tunnel para uns passeios em Nova York. Em 1967, estive com o João Goulart no Maryland Dry Dock Company. O estaleiro ficava localizado em Baltimore, no bairro de Fairfield, às margens do Patapsco River. O estaleiro começou a funcionar em 1920 com o nome de Globe Shipbuilding and Dry Dock Company of Maryland. Em 1970, foi vendido e funcionou até 1984, quando fechou as portas por problemas econômicos. No local, atualmente, funcionam parte das instalações portuárias de Baltimore. Na foto aí está o João Goulart, atracado no cais do Maryland Dry Dock para início dos serviços de manutenção. Bem próximo ao João Goulart, estava também atracado o USS Nitro, um ammunition ship da Marinha dos Estados Unidos, que participou de operações na Guerra do Vietnã. Um navio de munição é um navio especializado no transporte e distribuição de munição para os demais navios da esquadra. Foram então realizados todos os serviços constantes do escopo, desde a limpeza e pintura do casco até os serviços no sistema de propulsão e sistemas auxiliares. Como Baltimore fica bem perto de Washington, apenas 69 quilômetros, aproveitamos a oportunidade para conhecer as principais atrações da capital americana. Em 1969, estive com o presidente Dutra no Estaleiros Navais de Lisboa, mais conhecido como Lisnave, para a execução da revisão anual. O Lisnave, na época, utilizava o seu Estaleiro da Margueira, localizado à margem do Rio Tejo, em Cacilhas, uma freguesia do município de Almada. O estaleiro começou suas atividades em 1937. Em 1969, quando lá estive, o Lisnave detinha 39% da reparação mundial de navios até 300 mil toneladas. No ano 2000, encerrou suas atividades no Estaleiro da Margueira e mudou-se para os Estaleiros da Mitrena,
em Setúbal, passando a concentrar aí as suas atividades. Aí estou ao lado do presidente Dutra, no dique seco do Lisnave, para o serviço de limpeza de casco e pintura. No Lisnave foram executados os mesmos serviços de manutenção constante do escopo das revisões anuais, ou seja, limpeza de casco, pintura, máquina propulsora, caldeiras e equipamentos periféricos e sistemas auxiliares. A eficiência na execução dos serviços e o tempo recorde de execução nos impressionou positivamente. E nós também tivemos o nosso tempinho de folga para uns passeios por Lisboa. Em 1969, estive com o presidente João Goulart no estaleiro da Mitsubishi Heavy Industries, em Kobe, no Japão. Desta vez não seria apenas uma revisão anual de manutenção. Além disso, o navio iria passar por uma obra de ampliação de capacidade que ficou conhecida como jumboizing ou jumborização. Foi um processo pelo qual passaram alguns navios da Fronap nas décadas de 60 e 70, dentre eles os classe presidentes. O estaleiro da Mitsubishi em Kobe, o Kobe Shipyard, foi fundado em 1905. Na época em que lá estivemos, Kobe já tinha uma população de cerca de 1 milhão de habitantes e também já ocupava a posição de importante centro econômico do país e um dos maiores portos do Japão e do mundo. Era fevereiro de 1969 quando lá chegamos. Estava frio e ainda havia um pouco de neve, como pode ser visto na foto do estaleiro, em que o João Goulart aparece à direita, com o convés principal coberto pela neve. Para início dos trabalhos de ampliação, inicialmente o navio foi submetido aos cortes que aí estão mostrados. Um corte transversal logo avante da estrutura de meia nau, que separou o navio nas seções 0, 1 e 02. Essas seções receberiam depois um corte longitudinal, como mostrado na foto, para que pudessem ser ampliadas no sentido do pontal. Uma nova seção, que chamaremos Seção 03, seria inserida entre as seções 0, 1 e 02. Aí está o navio após o corte transversal, imediatamente avante da estrutura de meia nau. Nos cortes das seções 1 e 2 foram instalados vários lifters, como mostrados aí na seção 2. São macacos mecânicos controlados com precisão que foram utilizados para separar as partes seccionadas no sentido vertical para as inserções dos perfis estruturais e chapas de costados para que o navio fosse ampliado na proporção desejada no sentido do pontal, isto é, verticalmente. E aí está a seção 1, a da parte da proa, que passou pelo mesmo processo. Paralelamente às modificações que estavam sendo executadas nas seções 1 e 2, foi construída uma nova seção que chamaremos de seção 03, que aparece aí na foto já nas medidas compatíveis para ser inserida entre as outras duas seções, completando assim a ampliação do navio. E, finalmente, as 3 seções são unidas para as operações finais de soldagem, completando assim a obra de ampliação do João Goulart com mais 20 mil toneladas de porte bruto. Foi um belo e eficiente trabalho da engenharia naval japonesa, que durou aproximadamente 4 meses. Antes do início da obra, o navio foi desarmado e a tripulação, que havia sido reduzida para a viagem, ficou alojada em apartamentos e hotéis. Tínhamos uma escala de serviço para estarmos a bordo. Com o navio nessas condições e submetido a uma obra de grande porte não era possível, e nem era necessário,
e muito menos recomendável que toda a tripulação estivesse a bordo. Assim, quando não tínhamos que ir a bordo, nos sobrou tempo para fazer alguns passeios turísticos, não só em Kobe, como também nas cidades vizinhas como Osaka, Kyoto, Nara, Himeji e Nagoya. E aí está o navio pronto e com pintura nova. Tinha ele agora um novo nome, Presidente Campos Salles, e um novo porte bruto de 52 mil toneladas. Partimos de regresso ao Brasil no dia 28 de junho de 1969. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botão ainda está ali. Cliquem lá, se inscrevam, ou se preferirem, cliquem aqui embaixo no botão inscrever-se, que fica logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Não se esqueçam também de clicarem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e aquele like, que é muito importante para o canal. Ok? E continuem assistindo aos nossos vídeos através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado. E eu os convido também a conhecerem o conteúdo do canal, para que vocês possam conhecer, para que vocês possam ver todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. O link para o conteúdo do canal está lá embaixo na descrição do vídeo. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.